Oi, gente! Começando mais um vídeo aqui pro canal. O vídeo de hoje não é de rotina, não é respondendo perguntinha, não é fazendo almoço, não é receita, não é nada. O vídeo de hoje é eu contando um pouquinho da minha infância, que eu sei que muitas de vocês gostam. Eu deixei no vídeo anterior fazendo uma perguntinha para vocês e vocês falaram que gostam de ouvir minha história. Minha infância é uma infância muito sofrida, mas que foi uma infância boa. Foi algumas partes tristes, sofridas, mas foi uma infância boa. Em algumas coisas eu queria que voltasse, mas não volta, então a gente fica com nossa lembrança aqui no nosso coração. Compartilhe esse vídeo o máximo que vocês puderem, se vocês puderem me ajudar dessa forma a compartilhar, que é para poder esse vídeo chegar nas pessoas, né, para as pessoas ver que existe no mundo pessoas boas com coração bom e também existe gente com coração ruim que gosta de prejudicar e também a inveja, né, de estar servindo ali uma pessoa preta, uma criança que não tem culpa de nada. E eu quis gravar esse vídeo porque assim, o meu canal é algo que eu quero para o resto da minha vida, então eu quero deixar registrado isso que aconteceu comigo. Vamos voltar aí eu tenho 35 anos e isso aconteceu quando eu tinha 8 anos. Eu morava com minha avó, como vocês sabem, eu sempre morei com minha avó. E a gente passava uma vida muito difícil, passamos muita necessidade, mas mesmo assim a gente tinha alegria no nosso coração. Aquele amor um por outro sempre teve. De tanto a gente ser uma pessoa bem humilde, bem humilde mesmo, bem necessitada das coisas. Casa que tinha piscina de gente rico, que tinha criança, a gente sempre se encostava. Era eu, meus primos, minhas primas, a gente sempre se encostava assim, ficava pelo portão sempre olhando assim, ó, olhando, e aí chamava a atenção daqueles meninos pequenos, ricos, né, que tava lá tomando banho, jogando bola, tá? Então via a gente ali, e aí o que é que acontecia? Acabava pedindo para os pais e as mães para a gente entrar, para brincar. Então os pais deles, para não deixar os filhos brincar na rua com a gente, que não sabia o que a gente ia fazer com eles, deixava brincar lá dentro de casa. Então a gente sempre brincava ali. E nessa ida para brincar assim, a gente sempre passava por uma casa grande de piscina, que tinha pé de mangueira, de caju, então a gente sempre batia nesse portão para pedir caju, manga, né, para matar aquela fome, né, aquela coisa de criança. E lá tinha um casal de criança brincando também, que tinha mais ou menos a mesma idade da gente, entre 8 a 9 anos. Então eu e meus dois primos e uma prima minha sempre acabava brincando nessa casa. Então a gente almoçava lá. Às vezes a gente ia cedo, tomava café, merendava, então era pra gente, era aquela alegria. Talvez a gente ia mais para poder comer as coisas de que mesmo, naquele coisa de brincar. Mas nessa ida e vinda assim, a gente ficava comendo, e aí marcava, ó, tal dia você vem de novo pra gente ir, tá certo, a gente vem. A avó desses meninos gostou muito de mim, gostava de mim, então eu acabava indo pra lá. E ela conversava comigo, me dava um trocadinho por dar minha avó para comprar pão e eu sempre ia. Os netos dela voltou para aqui para Salvador e eu sozinha acabei ficando indo para lá. Então eu sempre ia, depois que eu saía da escola, que eu estudava de manhã, de tarde eu ia para lá e ficava lá com ela. E aí comecei a levar meu dever e ela ficava me ensinando. Era uma senhora, ela era casada, morava ela e o marido dela e ela tinha uma empregada. Pois bem, gente, ela tinha uma empregada. E aí, você já imagina o que foi que aconteceu? Nisso aí, fiquei mais ou menos 6 meses indo e vindo, comia lá. Às vezes eu saía da escola 11h30, já ia pra lá. Disso aí, ela perguntou a mim se eu não queria ficar lá, dormindo lá. Aí eu dormi a primeira vez, ela foi, mandou o menino levar uma carta para poder mostrar minha avó. Antes de eu dormir lá a primeira vez, eu ficava lá tão tempo todo, quando eu saía da escola, que ela, sempre quando eu saía assim, ela me dava um trocadinho para eu levar para minha avó para poder comprar pão para a gente tomar café de noite. Eu já passei a comer na mesa com eles, porque antes eu comia na cozinha com a empregada. Mas a empregada, gente, deles sempre tinha aquela areiazinha, eu posso dizer assim, aquela areiazinha assim, aquele implicância comigo de saber que uma menina preta, descabelada, magrela,
feinha, né? É, podemos se dizer assim, catadora, né? De lixo, esse negócio e tal, de sentar na mesa com eles. Essa moça chamada Dona Hilda, né? Que era a Dona Hilda, gente. Ela me tratava tão bem que eu me lembro, gente, que eu não sabia pintar. E veio um desenho da escola para eu pintar, que até hoje eu não esqueço esse desenho, que era uma pera, uma uva e era um caju do lado assim. Que antigamente vinha aquela folha de papel ofício com aquele cheirinho de álcool. Eu tava pintando assim, ó, a pera de amarelo, ou foi de verde cana, pintando assim, riscando. Ela pegou na minha mão, até hoje eu me lembro. Ela pegou na minha mão e falou assim: olha, Aline, não se pinta assim, assim, não. Ou você pinta, vem pintando com delicadeza, de um jeito só, mas não se pinta assim. Ela foi, gente, pegando na minha mão, ela toda branca assim, chique, né? Foi pegando na minha mão, pintando direitinho. Meu desenho, gente, ficou tão bonito que quando eu levei pra professora, o... e era assim, quem fizesse mais bonito, pintasse mais bonito, ganharia um prêmio, que era um jogo de copo de vidro. E aí, eu ganhei. Aí, quando eu cheguei na casa dela, né? Porque eu já ia direto pra casa dela. Quando eu cheguei na casa dela, eu dei a ela. Ela olhou e disse: não, Aline, você não tem que me dar, não. Você vai levar pra sua avó. Esse presente aqui é da sua avó, não meu. Aí eu levei pra minha avó ficou bem alegre com esses copos que eu ganhei. E eu falava pra todo mundo: eu ganhei um prêmio, meu desenho foi o mais bonito. Aquela alegria. E ela sempre cuidando de mim. Eu passei a comer na mesa. O esposo dela, que também já era um senhor, não gostava muito, mas também não falava nada. Mas você via assim que ele não gostava, porque ele sentava assim, como eu que eu tô aqui, seu Manolo aqui, Dona Hilda desse lado da mesa e eu desse lado aqui da mesa. Então eu sentava lá na outra ponta assim, mas eu sempre sentava na mesa com eles. Então, pensei, aí a empregada botava a comida toda na mesa lá e acabava me servindo. Mesmo o seu Manolo não gostando daquela cena ali, né? Mas mesmo assim, eu sentava na mesa, porque Dona Hilda gostava. Então, seu Manolo viajava muito para Salvador, porque eles tinham um apartamento aqui, no bairro de Nazaré. E eu ficava com Dona Hilda, dormia lá e tudo. Você acredita que lá estava começando a sumir dinheiro? Começando a sumir dinheiro. Dona Hilda botava um dinheiro, o dinheiro sumia. E sempre acontecia isso. Aí Dona Hilda perguntava a ela, perguntava a mim. Aí eu dizia assim mesmo: eu nem mexo nas coisas da senhora. O dinheiro que a senhora me dá é o dinheiro trocado que a senhora me dá para mandar para minha avó comprar pão. E aí, teve uma vez que Dona Hilda me deu dinheiro, eu subi. Aí eu disse assim: eu já dei o dinheiro à minha avó ontem, porque todo dia, antes de eu começar a dormir lá, todo dia a Dona Hilda me dava dinheiro e eu ia. E aí eu parei em uma barraquinha que vendia cachorro quente, que eu morria de vontade de comer aqueles cachorro quente. E aí eu tava comendo cachorro quente quando a Ana, que é a empregada, passou. Então ela me viu lá e fez de conta que não me viu, mas eu tinha visto que ela me viu. E aí ela pegou. Quando foi no outro dia, ela disse a Dona Hilda que quem tava pegando dinheiro era eu, porque eu tava comprando cachorro quente na barraquinha. E aí Dona Hilda conversou comigo: além de eu gosto muito de você, mas tá acontecendo isso, isso e isso. Eu perguntei a você, você disse que não foi. E viram você comprando um cachorro quente. E aí, gente, eu peguei e falei a Dona Hilda: ó, Dona Hilda, não foi eu que peguei. A senhora pode ir em qualquer lugar, que eu me lembro que Dona Hilda, ela andava em uma casa que tinha lá. E era uma casa espírita. Era uma casa espírita, me lembro como hoje. Então, eu falei: Dona Hilda, o dinheiro que eu tava comprando um cachorro quente foi o dinheiro que a senhora me deu para eu dar à minha avó para poder comprar pão. Eu fiz errado, mas foi porque eu tava morrendo de vontade de comer um cachorro quente. Então, quando eu falei aquilo para Dona Hilda acreditou em mim. Ela: entendi, você comprou com seu dinheiro, não foi, foi. E depois desse dia pra cá, nunca mais sumiu dinheiro. Porque eu cheguei pra Dona Hilda e falei que o dinheiro que eu comprei o cachorro quente foi o dinheiro que ela me dava todo dia para eu poder dar à minha avó para poder comprar pão. Só que aí ela entendeu que, como eu era de uma família muito humilde, então ela entendeu isso, que isso era coisa de criança. E também Dona Hilda acabou indo lá nessa casa e eu não sei o que foi que falaram para ela, né? Não sei o que foi que falaram para ela, que ela acreditou em mim. Foi luta, viu? Depois desse dia pra cá,
Dona Hilda foi se apegando mais a mim, pediu pra eu ficar indo, dormindo lá. Ela conversou com minha avó foi lá e concordou de eu estar dormindo lá. Então, pois bem, ela começou a comprar roupa pra mim. Eu comecei a dormir na mesma cama que ela, comecei a almoçar na mesa com eles. Ela ia pra praia, gente, de carro, que na época o esposo dela, seu Manolo, tinha um tipo aquele, é um carro, um tipo uma Brasília, mas não é uma Brasília, não, ele era mais compridinho assim, azul. E a gente ia pra praia. Ela levava 3 cadeiras, aquelas cadeiras plásticas. Eu sentava perto dela e de seu Manolo, comprava acarajé, comprava água de coco, picolé, a gente comia. E a empregada ficava lá, esperando a gente chegar pra gente almoçar. A gente ia pra fonte da bica, pegar água mineral. Então acabou que eu fiquei fazendo tipo parte assim, da família dela ali. Então quando os netos dela vinham, que os netos dela só vinham nas férias, eu brincava com eles. Lá tinha um cágado. Cágado, eu acho que você sabe o que é, né? Cágado, aquele bichinho que tem um casco duro. A empregada sabia que eu morria de medo daquele bichinho. Ai, gente, eu não gosto nem de lembrar. Como existe bastante gente mal no mundo, viu? Em vez de a pessoa fazer o bem. Ela tinha tanta raiva de mim, gente. Eu acho que é assim, ó, de ver de a pessoa tá servindo uma pessoa bem pobre. E ela tá servindo a pessoa. Pra ela foi horrível. Logo quando eu cheguei lá, gente, eu sempre usava o banheiro dos fundos. Mas ainda não dava pra ele passar. Você acredita, gente, que teve uma vez que eu fui tomar banho, a tauba do banheiro, aquele lastro da porta do banheiro, assim, aquelas portas antigas, pequenininhas de banheiro, tava tirada. Ai, gente, eu morro de medo, gente, de cágado. Eu acho. Vocês têm medo de algum bicho? Algum medo que se pela? Eu me pelo, gente. Aquilo ali nunca me fez mal, nunca me mordeu, nunca me fez mal. Mas é uma coisa que eu morro de medo. Vai me falar, eu chegar a me arrepiar. Minha sogra tem uma ali que quando eu vou na casa dela e ele estiver por ali, eu nem fico ali de tanto medo que eu tenho. Quando eu cheguei, abri a porta do banheiro, porque eu fui tirar a roupa, gente, pra poder eu tomar banho. O bicho tava do lado, assim, ele era bem grande, assim, ele tava do lado do cesto do banheiro. Ai, gente, quando eu vi aquele negócio, eu comecei a chorar. Comecei a chorar, meu Deus, pedindo a Deus, né? Pedindo a Deus. Aí, gente, eu vesti a roupa e não tomei banho. E sempre estava vindo fazendo assim. Eu trocava de roupa do lado assim da lavanderia assim e dizia que tomava banho. Então é ela que arrancou aquele coisa para o bicho passar, porque ela sabia que aquilo ali ia me futucar, que eu tinha medo daquilo ali. Então quando ela via que o banheiro estava seco, ela sempre fazia queixa da Dona Hilda. A Aline não tá tomando banho. A Aline não tá tomando, tá trocando de roupa. Então Dona Hilda vinha sempre me chamando a atenção, me chamando a atenção sobre isso. E eu, para não ficar aborrecendo Dona Hilda com besteira, né? Porque para muitas pessoas pode ser besteira, gente, esse negócio. Então ela passou a deixar sempre o cagado lá. E eu falava pra ela, ó, Ana, eu tenho medo desse bicho, eu tenho medo desse. Esse bicho não morde não. Você que não gosta de tomar banho, você é uma leprosa. Falava assim mesmo, assim, entendeu? Isso tudo na frente de Dona Hilda, não. Então ela tinha aquela raiva de mim mesmo, gente. Ah, minha filha, foi um ano que eu passei lá, que foi um ano que com Dona Hilda e seu Manolo. Seu Manolo não era de muita conversa, mas Dona Hilda sempre me tratou bem, penteava meu cabelo. Ela me levou para um salão de um rapaz lá que era o mascareiro. Ela me levou, hidratou meu cabelo, mandou ele cortar meu cabelo, que eu dei piolho na escola. Ela mandou cortar meu cabelo, comprava roupa pra mim, viajava, trazia as coisas pra mim. E aí, ela foi gostando de mim, eu fui dormindo lá com ela na cama dela, conversando, tudo de noite. Porque às vezes seu Manolo viajava e ela ficava lá sozinha, então eu fui um tipo acompanhei. Então ela falava assim, ela sempre me explicava, ó Aline, você tem que gostar de estudar, para ser uma pessoa na vida, a gente vai te ajudar para poder pagar uma banca para você melhorar mais, para poder escrever direito, tudo. E nisso aí ela pagava a banca e ela me ensinava a fazer o dever todo dia de noite. Quando eu tava assim, ela, vai lá pegar seu caderno, bora fazer o dever. E ela me ensinou muita coisa. Muita coisa. Ela dizia, você tem que ser uma pessoa de bem. Crescer para ser diferente da sua família. Aquele negócio todo. E isso, a empregada ficava ali com raiva. Porque, imagine, ela tinha um casal de filhos. E Dona Hilda não conseguiu ser com os filhos dela, que tinha mais ou menos minha idade. Dona Hilda não conseguiu ser assim. E comigo, Dona Hilda viu algo diferente. Então, ela sempre me pirraçava com aquele cágado que eu tinha medo. Às vezes eu jogava comida fora, no lixo,
e jogava assim um saco por cima, porque ela botava muita comida e às vezes eu não queria comer cebola, que eu catava a cebola toda. Ela ia lá no lixo olhar e fazia a queixa da Dona Hilda. Entendeu? Ela sempre ficava nessa implicância de botar o cágado, de botar a cebola, de dinheiro sumir. Então ela me olhava assim, gente, na frente de Dona Hilda. Ela dava aquela risada, mas por detrás de Dona Hilda, assim, ela me via assim, com a cara feia, assim, de implicância comigo. A menina que ia fazer a unha de Dona Hilda, de 20 em 20 dias, sempre conversava: ó, Hilda, essa menina é boa, tá? Chegou um grande dia. Dona Hilda me levou para Salvador. Antigamente eu não tinha nem noção de bairro aqui em Salvador. Mas aí o que foi que aconteceu? Uma certa vez, eu morava ainda com o pai de Jamília. Eu passei pelo bairro de Nazaré, assim, de carro. E eu me lembrei do prédio de Dona Hilda. Coisa que eu não sabia nem o nome, nem o bairro, o nome do bairro. Só que eu passei por lá, me deu aquela lembrança, assim, que eu me lembro que o prédio de Dona Hilda era alto. E eles moravam bem alto mesmo, assim. E de frente, assim, tem uma igreja. E tava tendo um casamento. E eu ficava na varanda, assim. E ela, ali é uma igreja, ali, né? Olha o casamento que tá tendo. E eu me lembro que quando foi no outro dia, a gente foi pra Avenida 7 andando. E aí a gente foi comprar roupa. Era aqueles conjuntinhos, gente, verde, de paninho de chita, tão bonitinho. Aí comprou um bocado de roupinha pra mim, comprou correntinha, perfume, essas roupinhas que ela disse: olha, aqui em Salvador você vai usar essas roupas. E aí ela sempre mandava tomar banho. Que eles dormiam, gente, deixa eu te falar uma coisa. Dona Hilda e seu Manolo, eles dormiam em quarto separado. É por isso que eu dormia com Dona Hilda. Quando a gente vinha para Salvador, a empregada não vinha, ficava trabalhando lá na ilha. E aí era perfeito, gente, quando ela não vinha. Era aquele astral bem calmo. E aí a gente foi lá na casa da irmã dela. E a irmã dela, gente, não gostava de gente preta, tinha pavor de gente preta. Foi bem engraçado, assim, na frente da casa dela tem uns pés de flores, assim, a gente entrou. E aí sentamos assim num sofá bem grande assim. Aí Dona Hilda sentou de um lado, eu sentei assim e a irmã dela sentou assim. E eu tô vendo a irmã dela toda hora se consertando e saindo do lugar. E lá vai eu também. Ela se consertava e saía do lugar. E lá vai eu também se consertando e indo para pro lado dela sem saber isso aí. Teve uma hora, gente, que ela foi se chegando até a ponta do sofá e eu também se chegando. Quando eu encostei nela, gente, ela levantou assim e sentou no outro lado, no outro sofá. E Dona Hilda olhava assim, entendeu? E conversando, ela levantava toda hora, agoniada, pra lá e pra cá. E aí Dona Hilda, quando chegou em casa, falou. Aí Dona Hilda falou assim: minha irmã não gosta de gente da sua cor, Além. Maluquice é a idade. Ainda a Dona Hilda ainda brincou, é a idade. Não gosta não. Aí eu disse: ah, Dona Hilda, foi por isso que quando ela tava se saindo, e eu saindo, e eu pra perto dela. Ah, foi por causa disso, ela disse: foi. Porque ela não gosta de gente da sua coisa, é maluquice, é coisa da cabeça, ainda a Dona Hilda falava assim, coisa da cabeça. Que a gente voltou de novo pra ilha, né? Passou um tempo. Aí era aniversário de um dos netos de Dona Hilda, que morava na Barra. E aí, gente, chegou o dia de a gente voltar de novo para aqui para Salvador. E dessa vez, Dona Hilda trouxe a empregada, que era para poder ir para lá, para casa do filho de Dona Hilda, para poder ajudar a outra empregada lá. Ô, gente, esse foi o pior dia da minha vida. Eu tava tão alegre, Dona Hilda tinha comprado roupa pra mim, pra eu participar do aniversário, de noite e tudo. Foi aí que eu senti vontade de ir no banheiro. Essa mulher, gente, implicava tanto comigo que tudo que eu fazia assim, eu respirava, essa mulher me olhava torto. Se eu fosse pra qualquer canto, ela ia também pra ver o que é que eu tava fazendo. E aí, gente, fui pro banheiro. Acho que eu tenho vergonha até de falar isso. E aí me deu vontade de fazer o número 2. Esses banheiros de apartamento, o banheiro de empregada fica quase perto assim da cozinha, né? Então ela tava na cozinha ali fazendo as coisas. E eu demorando. Eu dei uma descarga, dei duas descargas. Parece que o que foi pra me atrapalhar naquele dia. Eu só sei, gente, que eu dei umas 4 descargas e ela me chamando. Aline, eu preciso ir no banheiro. Saia do banheiro. Você precisa me ajudar aqui, porque eu tava brincando lá com os meninos. Você precisa me ajudar. Eu preciso entrar no banheiro, rápido, rápido, eu preciso entrar no banheiro. E aí, gente, na hora assim que eu vi aquele. Eu fiz o número 2, eu dei 3 ou foi 4 descargas, não desceu, gente. Eu peguei e disse: meu Deus, essa mulher vai retar comigo, essa mulher vai retar comigo. E aí eu tive a ideia de fazer assim mesmo. Ah, peraí. Peguei bastante papel, enrolei, gente. Enrolei bastante papel assim na minha mão. Não peguei com a mão não, enrolei. E aí meti a mão dentro do vaso sanitário. Eu acho que isso aí também foi porcaria minha.
Mas eu vejo assim, gente, quando você vende um negócio tão implicante, aquela pessoa tão implicante que você ao seu lado, que você fica tão naquele pânico de não aborrecer aquela pessoa, que você faz coisa que não era para fazer. Que hoje em dia até eu me arrependo de ter feito isso, porque se eu não fizesse isso, eu acho que talvez eu estaria com os pessoal, né? E aí, gente, eu fiquei tanto no pânico que aquela mulher dizendo que queria entrar no banheiro, que a outra empregada ia entrar no banheiro e eu tinha que sair. E aí, gente, eu enrolei a mão, peguei e joguei dentro do cesto do lixo. E aí, gente, quando ela viu que eu saí, ela já implicava tanto comigo que ela entrou dentro do banheiro e foi olhar o que foi que eu tava fazendo, que eu tava demorando tanto. E aí, gente, quando ela viu aquela cena lá dentro do cesto do lixo, viu que eu tinha enrolado a mão e pegado. Ai, gente, Dona Hilda conversando com o filho dela, os dois netos brincando assim no chão, na sala, que eu tava brincando com eles também, de montar brinquedo. Ela chegou na sala e falou para todo mundo. Falou para Dona Hilda na frente dos netos, assim, na hora H, gente, todo mundo me olhou assim com aquele olhar assim de nojo. Com aquele olhar de nojo, assim. Só uma cena, gente, que eu não vou conseguir esquecer nunca. Nunca. E os netos de Dona Hilda, assim, gostavam tanto de mim, assim, que eu brincava. Quando viu ela falando aquilo ali, eu vejo assim, ela tava esperando um vacilo meu para poder chegar e falar, porque ela poderia chegar, chamar só Dona Hilda e falar. E ela já agiu já assim desse jeito, para poder me envergonhar, para me deixar todo mundo com nojo. Então, quando falaram isso, os netos da Dona Hilda ficaram tudo com nojo, assim, ó. Sabe como é? Você fica, se sente assim, ó, uma pessoa porca, imunda, suja. Todo mundo se afastou assim, ó. Os netos da Dona Hilda se afastou, não queria brincar mais comigo. E aí, Dona Hilda, vambora pra casa pra você tomar banho e tal. Ah, gente, eu não tava fedendo, não tava nada, porque Dona Hilda na hora me perguntou assim, você lavou a mão, Aline? Eu disse, eu lavei, não chegou a me molhar a mão, não. E ela dizendo, tá lá, ó, tudo sujo lá. Mentira que não tava sujo, gente. Tá lá, tá tudo fedendo, a cozinha tá toda fedendo. Aí Dona Hilda pediu desculpa ao filho dela. E a gente voltou pro apartamento. E desse dia pra cá, Dona Hilda ficou calada. Não conversava muito comigo. E ela, quando chegou no apartamento de Dona Hilda, sempre puxando conversa com Dona Hilda falando. E comigo, Dona Hilda já ficou meia calada. Aí seu Manolo disse assim, ó, chamou Dona Hilda dentro do quarto, conversou. Quando a gente voltou para a ilha, é, ela mandou o menino que trabalhava lá mandar uma carta para minha avó. E aí parece que conversou com minha avó pela carta, não lembro. E aí teve um dia que ela chegou para mim e falou, né, Aline, felizmente eu não vou poder ficar com você aqui, mas o que eu puder te ajudar, eu vou ajudar, vou ficar ajudando sua avó. Mas não vai dar, Aline, pra ficar aqui depois disso que você fez. Meus netos não gostou, meus netos vai ficar com nojo. Meu filho também conversou comigo. Manolo conversou comigo, dizendo que esse negócio vai dar dor de cabeça, que não é certo. Dona Hilda chorou tanto, dizendo que não queria, porque pensava de eu ficar sempre com ela cuidando de mim, que eu era uma pessoa boa, que ela gostou. Mas que primeiramente, né, o esposo dela, os netos dela. O esposo dela não gostou disso, que eu fiz passar vergonha na casa do filho dela. O filho dela também não gostou. E aí Dona Hilda me deu um abraço bem forte. Disse, qualquer coisa que você precisar, Aline, pode vir aqui que eu sempre vou estar aqui. Pegou as roupinhas, gente, um bocado de roupa. Eu pensei até dela não me dar. Ela ajeitou assim na sacola assim. Mandou um dinheiro e mandou o menino me levar. Uma carta, o bilhete e o dinheiro. Aí sempre ela mandava dinheiro pra minha avó comprar pão, essas coisas. Aí foi indo, foi esfriando, né? Perguntava por mim, eu também não tive mais coragem de ir lá, você acredita? Eu não tive mais coragem de ir lá. Fala assim, porque imagine, tem gente que, que as pessoas nunca fez nada pra ela. Mas as pessoas implicam com as pessoas, tem raiva da pessoa. Eu vejo assim, a gente tem muitas pessoas que tem que ter amor no coração, não ódio. Ela já estava lá há 10 anos, 8 anos. E simplesmente ela não foi com minha cara, não gostou, tinha raiva porque ela acabava me servindo, não aceitava isso.
e vi um vacilo meu, porque o que eu fiz foi errado. Eu vi assim que não tinha necessidade de ela falar, porque se ela não falasse, ninguém ia ficar sabendo. Então ela fez tudo para poder me prejudicar na frente de todo mundo me olhar com a cara de nojo. Os netos assim, me olhando assim com a cara de nojo, assim, claro, né? Eles são ricos. E souber de uma cena daquela ali. Depois disso eu nunca mais fui na casa da Dona Hilda. Ela passava assim por mim, assim, empregada, que ela morava quase perto, assim, então de vez em quando dava pra ver ela. E ela passava assim, que nem olhava pra minha cara. Olhava por outro lado assim. Mas, e Dona Hilda tinha tanto plano pra mim assim. Falava de tanta coisa, conversava, brincava. Falava assim, olha Aline, se eu for morar em Salvador mesmo, que eu tô pensando, você também vai, vou procurar lá uma escola boa pra botar você. Sempre conversava assim. Essa empregada chamada Ana, ela tinha raiva disso. Porque Dona Hilda não conseguiu ser assim com os filhos dela. Depois disso, passou anos, tempo, eu já me bati com Dona Hilda assim. Mas quando eu morava lá na ilha, depois de Jamile, mas eu nunca tive coragem, tava bem velha assim. Nunca tive coragem de chegar pra ela e dizer assim, oi Dona Hilda, lembra de mim? Meu nome é Aline e tal. Nunca tive essa coragem. Quando eu vi, ela já me bateu comigo assim, mas não reconhecia, né? Porque ela tinha 8 anos, 9 anos. Foi isso, né? Um pouquinho da minha história. Dessa empregada mal, que fez de tudo pra me prejudicar e conseguiu. Mas eu acredito que tá na mão de Deus. Deus sabe o que é que faz. Eu acho que a gente tem que fazer o bem, independente. Eu sempre, quando passava pra ir pra escola, né? Eu via sempre muito essa moça chamada Nice, que ela sempre me tratou bem, sempre. Então ela me abraçava assim forte, dizia assim, ó, eu sempre tô indo lá fazer a unha de Hilda. Hilda fica tão triste quando fala de você que eu pergunto, cadê aquela menina que tava com você, Hilda? E ela ficava sempre triste ali, dizia, nunca mais soube, ela nunca mais esteve aqui, nunca mais tive notícia. Entendeu? A outra tava lá, ela sempre falava assim, a outra tá lá ainda, puxa saco, como é que pode, acabou com o seu sonho, Dona Hilda, uma pessoa boa, sempre quis cuidar de você e tal, e ela fez isso. Então a gente teve sempre essa aproximação, eu e Nice me abraçava, dizia assim, olha Aline, eu tenho você como uma filha. Então toda vez que eu ia pra escola, eu passava lá. Quando ela não estava na volta, eu passava, ela botava um pratão assim de comida pra mim, eu me acabava de comer. Ah, eu queria rever, né? Pelo menos nisso. E depois disso, eu vim morar com o pai de Jamile. E aí não tive mais contato de ninguém. Aí depois voltei. Aí quando eu fui lá na casa de Início, e aí Início já não morava lá, mas lá, tava morando aqui em Salvador. Aí depois que eu vim morar aqui em Salvador, já soube que ela morava, que ela tá morando na ilha. Deus sabe o que é que faz, né, gente? Aí depois eu soube que ela não trabalha mais lá. Você vê como é as coisas, né? Depois eu fiquei sabendo que ela não trabalha mais lá. É isso, gente, um pouquinho da minha história. Essa história é muito triste. Não gosto de contar essa história, não. Em um ano, ela fez muita coisa. Muita coisa. Dinheiro sumindo. Implicância quando eu jogava comida fora. Implicância para eu tomar banho. Botava o cágado. Mas é isso mesmo. Gente, essa foi um pouquinho da minha história. Espero que vocês gostem. Não se esqueça de deixar o like. E vocês, gente, tem alguma história assim? Eu fico me perguntando assim, ó, se eu estivesse morando lá, será que eu ainda estaria lá? Dizia, você tem que ter um futuro para ser diferente da sua família. Tem que ser uma professora. Tem que ser uma professora, entendeu? Tem que estudar bastante, estudar. Porque o que faz a gente é o estudo ali. Tem que estudar agora, entendeu? Tem que pensar de nada. Focar só no estudo. Tempo bom, tempo bom. Foi um tempo na minha fase, foi boa mesmo. Eu tinha meu cafezinho certo. Você acredita que quando chegava a época de Páscoa, da Páscoa, assim, que os netos dela estavam lá, ela tinha aquela brincadeira de esconder os ovos. E o mesmo ovo, do tamanho dos netos dela, grande, ela também botava, dava pra mim também. Botava pra esconder, dizia aquela brincadeira de procurar o ovinho da Páscoa, era tanto ovo, e os grandão assim, a gente. E ela não tinha isso. Dizer esse grandão aqui, por meu neto, esse aqui é seu pequenininho, não, gente. O filho dela, quando vinha de Salvador, sempre trazia roupa pra mim, da filha dele. Por que esse ódio tão grande? Eu não consigo entender. Eu queria entender, assim, qual foi o mal que eu fiz a ela. Qual foi o mal que eu fiz a ela, desde quando ela trabalhava e Dona Hilda pagava ela, certo? Dona Hilda sentiu pena de mim e quis me ajudar. Então é isso, gente. Essa foi um pouquinho dessa história triste. Essa é uma história que não vai sair nunca da minha mente.
E sempre quando eu falo pra Jamile, Jamile fica me abraçando, ô mãe, que história, viu? Mas Deus sabe o que faz, né? Talvez ali não era para eu continuar, né? Ali, né? Ali não foi o meu momento. Ali foi uma passagem que eu teria que passar. E às vezes as pessoas falam que tudo que a gente vai passar na nossa vida já está escrito no nosso caminho. Ali foi uma passagem boa. Teve um momento muito bom, teve um momento ruim. Espero que vocês gostem e até o próximo vídeo.